Episódio de hoje, a redação acadêmica. Seja bem-vindo ao nosso passeio pela redação. Hoje nós vamos falar um pouco como escrever. Só lembrando que quando nós vamos escrever, nós temos que ter o que escrever. Os cavalos da nossa redação são as leituras que fizemos, as reflexões e as nossas pesquisas. Sem elas, nós não conseguimos trabalhar. Lembrando que a redação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Que a introdução apresenta o tema, o desenvolvimento ele mostra os seus argumentos e a conclusão ela é o ponto de chegada do seu trabalho. Pronto, tenho a pesquisa feita, tenho as ideias, agora eu vou escrever aquilo que eu pesquisei. Meu Deus, não consigo escrever. Se você já vivenciou isso, você vivenciou a situação da síndrome da folha em branco. É aquela síndrome na qual você escreve lá, introdução, não vem ideia nenhuma. Você joga fora a folha e vem e escreve capítulo 1, também não escreve. Mas eu tenho toda a pesquisa, eu pesquisei demais, por que eu não consigo escrever? A síndrome da folha em branco, ela tem a sua origem na briga, na luta entre a formalidade e a criação. A sua criatividade, ela tem que ser expressa de forma formal, mas ela não é amiga da formalidade. A criatividade, ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar. E quando eu quero colocar as duas brigando, as duas na mesma sala, o que acontece? A formalidade, ela vai dar uma surra na criatividade e vai impedir que nós escrevamos. A criatividade é como a chuva. Ela cai aonde quer. Você não consegue disciplinar a chuva. Chove aqui, chove acolá, no outro canto não está chovendo. A chuva, ela cai. E se nós queremos, num primeiro momento, já colocar a chuva dentro de um cano, dentro de uma calha, o que vai acontecer? A chuva não vai entrar, ela vai rir de nós e vai chover aonde quer. E a sua folha continuará em branco. Então vamos deixar a nossa chuva cair. Então vamos nos organizar para que essa chuva caia no nosso papel. Então a primeira coisa, qual é a questão do meu trabalho? Anota lá. Qual é a tese do seu trabalho? Qual é a ideia que você vai defender? Escreve lá em 2 ou 3 linhas. Agora, começa a pensar os argumentos que você vai utilizar. Escreva de forma tranquila esses argumentos. Eu vou pegar um exemplo de um vídeo que nós fizemos sobre o Enem. Quando nós estávamos elaborando o roteiro, nós pensamos, o que nós vamos falar sobre a redação do Enem? Primeiro eu vou falar que o Enem não é uma prova de conteúdo. A redação do Enem, ela exige reflexão, ela exige solução. Na fase de preparação, é bom que o aluno leia redações nota 1000. O aluno tem que procurar soluções. E assim por diante. Então eu vou colocando os argumentos como vem. Não me importa como eles estão caindo, porque está chovendo. Então eu estou anotando os argumentos que estão vindo para mim. Pronto, agora já tenho os pontos que eu vou trabalhar no meu texto. Agora eu vou organizá-los. Eu vou colocar os argumentos em ordem. Eu até sugiro que você pense e faça um sumário ou um roteiro, que nós vamos chamar da redação. Então pense que argumentos são os principais, que eu estou chamando aqui, vou chamar de argumentos maiores. Quais argumentos eles estão dentro desses argumentos maiores? Que eu vou chamar de argumentos menores. Aí você vai anotando essas ideias. No meu exemplo do roteiro para a redação do Enem, nós temos lá, na introdução, que é um argumento maior. Eu vou falar sobre as angústias e o que não é avaliação. Depois, no que é avaliado, eu vou falar sobre a adequação do tema, estrutura argumentativa, correção gramatical e ortográfica. Depois, eu vou falar sobre as características do Enem. E aí eu vou dividir em 2 partes. A estrutura da questão e a prova.
E assim sucessivamente. Com esse material em mãos, eu vou poder escrever o meu texto. Aproveitando essa parte da elaboração do roteiro ou do sumário, eu aproveito para mostrar para vocês como que nós dividimos os textos em seção. Então, os textos, eles são divididos em seções primárias, que são os argumentos maiores, e seções secundárias. A ABNT, ela prevê que a introdução é uma primeira seção primária. Depois, eu vou ter uma segunda seção, ainda primária, o que é avaliado. Agora, nesse segundo outro exemplo, a seção 3, que é quais são as características do Enem, eu vou dividi-las em duas seções secundárias, ou subseções. A 3.1, a estrutura da questão, 3.2, a prova. Então, para cada uma das seções, eu vou definindo se elas vão ter seções secundárias ou não. Até nós chegarmos na conclusão, que é uma das últimas seções. E a última são as referências. Agora, eu tenho o meu texto organizado. Agora eu posso começar a redação. Então, eu escolho uma das seções que eu dividi e vou escrevendo as ideias. É importante a gente lembrar que quais tipos de argumentos que nós podemos utilizar e vamos utilizar. Eles são argumentos relativos à ideia de outras pessoas, são argumentos que vêm de pesquisas, da pesquisa que você fez, os seus dados, e reflexões. Então você tem que fundamentar as suas ideias nesses pontos. Nós, quando escrevemos, nós escrevemos a partir de ideias de outros. E isso não é um erro, não é um defeito. É o contrário. Significa que eu tenho conhecimentos que nós já viemos. Como eu já falei em outro vídeo, por exemplo, Marx, ele só conseguiu fazer sua produção, sua criatividade, seus textos criativos, porque ele utilizou textos de Hegel, de Adam Smith, Feuerbach, Locke, Rousseau e um monte de outros autores. Esse uso de outros autores é que torna ele um trabalho que permite que ele faça a sua reflexão. Quando nós estamos escrevendo, nós temos que dizer de quem que são as ideias, se são minhas ou de outros. Isso se representa a honestidade intelectual. A diferença entre o ladrão de ideias e a pessoa culta, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Sabem qual que é a diferença? É que o ladrão, ele usa ideias de outros e diz que são dele. A pessoa culta utiliza ideias de outros e diz que aquelas ideias são de outros. Aí é uma escolha sua. Você vai ser o ladrão ou você vai ser a pessoa culta? Aqui eu trago um exemplo de um fragmento de um texto meu, no qual nós temos ali, que ao explicar que a avaliação participativa, Luiz Carlos de Freitas descreve duas vertentes. E eu coloco a ideia de Luiz Carlos Freitas. Aí eu estou sendo uma pessoa honesta, uma pessoa culta. Em contrapartida, porque eu cito. Em contrapartida, eu posso ser desonesto. Eu poderia, por exemplo, pegar o mesmo texto e transformá-lo meu. Quer dizer, na avaliação participativa, a qualidade da educação deve ser negociada com os atores sociais participantes do processo educacional. Uma disputa entre duas políticas. Eu transformo o texto do Luiz Carlos Freitas em meu. Aí eu passo a ser um ladrão e não uma pessoa honesta que cita outros. A diferença entre o honesto e o desonesto é as aspas. Se você coloca entre aspas e diz que ele é outro, você é honesto. Muitas vezes os alunos fazem isso não por má fé. Muitas vezes eles fazem isso porque aprenderam no ensino médio a fazer isso. Em alguns casos, tem até professores que ensinam os alunos a copiarem texto. E também tem o fato
de que a maioria dos textos científicos que nós lemos durante o ensino médio, eles são textos didáticos, eles são livros didáticos. Os livros didáticos, eles não citam fonte. Eles fazem toda a explicação, então ele explica lá a reforma universitária de 68, o golpe militar de 64, por que você tem o átomo, tudo sem citar fonte. E aí, a impressão que o estudante tem é que essa é a forma de fazer ciência. Você escreve sem citar fonte. Mas, agora, você está na universidade. E está na hora de romper o cordão umbilical e começar a ler e prestar atenção nos textos científicos. Vejam que os textos científicos, eles citam fonte. Então, você que está produzindo ciência, mesmo que ciência é uma ciência mais simples, ainda na época da faculdade, mas você também tem que seguir esses modelos. Então, lembre-se de citar as fontes. Preste muita atenção nos textos acadêmicos que você lê, de como são citados os textos. Nós temos duas formas de fazer a citação, a direta e a indireta. A direta, nós pegamos e transcrevemos um pedaço de um texto. Então, eu coloco, como vocês podem ver aqui no exemplo, Buarque entendia que, abro aspas, duas coisas ficaram meio patológicas, continuo e fecho aspas e cito a fonte. A citação indireta, você vai trabalhar com as suas palavras. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo, eu cito uma ideia de Buarque. Essa ideia eu escrevi com as minhas palavras. Se você for lá, você não vai encontrar essa redação. Se você for ao texto dele, você vai encontrar as ideias dele. Então, mesmo quando eu estou escrevendo a ideia de outro com as minhas palavras, eu estou fazendo uma citação. Então, essa citação eu tenho que dizer que é de outro. Quando eu vou citar a fonte, existem duas formas que a ABNT prevê. Uma é você fazer a citação na nota do rodapé, e a outra é você utilizar no próprio texto a indicação da referência, aí fazendo o sistema autor-data. O sistema de rodapé está atualmente quase em desuso. Nós nem vamos comentar aqui. O sistema autor-data, ele tem a seguinte característica. Logo após a citação, você coloca o sobrenome do autor, o ano da obra e a página na qual você está fazendo a citação. Quando você tem mais de um autor, você coloca o sobrenome do primeiro e o sobrenome do segundo. Quando você tem mais de 4, você coloca o sobrenome do autor e et al., que significa e outros. No texto, quando você está falando, né? Então, Buarque diz, aí você coloca o nome do autor no próprio texto. E na frente, você coloca o ano da obra, entre parênteses. Quando nós estamos escrevendo, nós temos que usar expressões que nos permitam identificar se as ideias são minhas ou de outros. Por exemplo, segundo Paulo Freire, para Dewey, de acordo com Piaget, na visão de Freud, no raciocínio de Marx. Ou quando eu quero indicar que é minha ideia, aqui se compreende, em trabalho anterior viu-se que, e assim por diante. Então eu vou utilizando essas expressões que vão permitir ao leitor identificar se a ideia é minha ou é de outro. Quando nós vamos fazer um trabalho acadêmico, a orientação mais clássica é nós dizermos que nós devemos usar a terceira pessoa do singular, ou escrever de uma forma impessoal. Aqui se entende, aqui se compreende. Alguns autores modernos de redação acadêmica, eles compreendem que a terceira pessoa do singular, ela deixa muito impessoal e que seria importante você colocar, o autor se colocar. Então, há algumas pessoas que defendem que nós devemos escrever na primeira pessoa do plural. Por que primeira pessoa do plural? Porque quando nós dizemos nós
nós estamos dizendo que existem mais pessoas que estão pensando aquilo. Ou, efetivamente, utilizar o eu. É claro que na maior parte do texto da sua redação, ela terá um caráter impessoal. Então, cuidado para que a sua fala ou a sua escrita não se torne uma escrita muito corriqueira. Terminando este passeio nosso pela redação, eu digo para vocês e friso que não coloquem para brigar a criatividade com a formalidade. Deixe a criatividade solta, deixe ela trabalhar sozinha. E depois, com o trabalho da criatividade, coloque dentro de uma estrutura formal. É isso que o seu leitor vai ler. O seu leitor não vai ler aquela tua bagunça da criatividade. Ele vai ler o seu texto formal. Mas esse texto formal, ele só é possível se você deixar a criatividade solta. E convido também para você olhar meu outro vídeo sobre a estrutura do trabalho acadêmico. Até o próximo passeio.